Olá, boa tarde, 1h10, chegamos atrasadinho, mas chegamos, né? Estamos aí com você, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por tudo que você dispensa para nós. E a pesquisa interativa já vou colocar para você. Quem ganha hoje? O Inter, o América ou dá empate? Tá? Então vá lá, dê o seu nome, participe em nome da nossa Tintas Killing, a tinta gaúcha, e para calcário e argamassa confie na FIDA. Quero lembrar que fisioterapia tem nota máxima, segundo a avaliação do MEC, na Facate, que convida para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais e planejamento federativo no Rio Grande do Sul, de 4 a 20 de julho, na Assembleia Legislativa. Cicobi, somos feitos de valores. Que valores leva o Inter para o campo hoje, para o gramado, Maurício Saraiva? Os valores, Pedro, de quem acaba de conseguir uma vitória épica, extraordinária contra o Colo-Colo na Sul-Americana, fazendo o Inter passar adiante numa mobilização nunca antes vista e sem ter um resultado casado ao desempenho como aconteceu desta vez, porque o Inter ganhou em pontos corridos do Flamengo de 3-1, teve outras boas vitórias contra Curitiba, mas não eram jogos eliminatórios. Este foi eliminatório, este fez o Internacional ir adiante numa competição. E isto pode estar dando ao Inter um outro nível, outro status de time, como confiança, como encaixe, liga, como a gente queira chamar. Hoje não é o time titular, mas ainda não sendo o time titular, eu acredito que o Inter pode ganhar do América, desde que encare o América como se fosse o Palmeiras. Com o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de entrega, porque faz uma semana, de uma terça para uma segunda-feira, dá para repetir aquela entrega, mesmo sem o mesmo contexto. E se encarar o América Mineiro como o Palmeiras, o Inter pode ganhar do América, não vire 2 e acabe em 4, tá, Pedro? Porque aquilo é uma condição muito diferente, muito excepcional. Mas que o Inter pode ganhar e se manter dentro do G4 de uma forma consistente e segura, pode sim. Tem problemas, mas tem soluções também, não é, Diogo? Boa tarde para todo mundo, claro, tem problemas, mas tem soluções. Esse jogo ele é diferente do jogo que vai ser colocado lá no meio da decisão contra o Melgar. Aí sim, aí eu acho que tem que poupar todo mundo. O Inter chegou num patamar de Sul-Americana que tem que fazer uma escolha de Sofia. Vai arriscar um pouco, daqui a pouco, alguns jogos no Campeonato Brasileiro, estou falando dos jogos lá perto, né? Aí sim, claro, vai ter partida que 3, 4 dias antes vai ter que jogar com o time completamente reserva. Escolha de Sofia, o Inter tem que fazer assumir um risco para tentar sair da fila de títulos. É isso, e é muito mais perto de fazer na Sul-Americana. E mesmo que não chegue na final e não ganhe, Potter, perdeu, no jogo decisivo falhou, ainda assim esses episódios de mata-mata, do pai com o filho lá no jogo com o Colo-Colo e ter uma remontada, isso aí são coisas que ficam. O Inter precisa desse tipo de episódio, ele estava muito fora disso, de jogo de mata-mata, de chegar perto de algum título. Ele precisa disso, faz parte da construção de clube e formação. Então, este jogo eu acho que não está ainda nessa levada. Não vai jogar só quem de fato não pode. Quem está a um risco de se lesionar. O Inter não vai ter o Estevão. Eu gostaria muito de ver o Estevão desde o começo, mas ele está com Covid. Seria um jogador muito importante para o Inter ganhar lá na frente. Agora, o time que vai entrar em campo, que tem Tyson, que tem Moisés, na ausência do René, que eu acho que deve ser titular ainda, o Inter tem muitos jogadores para ganhar o jogo, né? O David é uma chance do David, enfim, né, renascer, porque ele está fora de contexto do Inter. O Inter pode ganhar o jogo, sim, deve, inclusive. Potter, como é que é? Boa tarde, boa semana, Pedro, a todos. É um jogo que se esconde, né? Que esconde a dificuldade que ele tem, né? Primeiro pelos problemas do Inter. O Inter vai com várias reservas para campo, né? Segundo, que não tem como tantos, manter. Né? Mas vai, né, Pedro? Mas o principal problema até não são os reservas, Pedro. É o poder de concentração. Mais de meio time. E o poder de concentração é óbvio que não é o mesmo que teve contra o time chileno. É óbvio. Aliás, os times campeões dessa competição de pontos corridos são aqueles que conseguiram botar o poder de concentração num jogo como esse. Né? É quase impossível tu manter o mesmo. O mínimo de concentração hoje pode trazer felicidade pro Inter. Então o Inter vai conseguir isso. E aí, Pedro, por incrível que pareça, eu acho que é interessante ter reservas no campo hoje. Pelo motivo de que os reservas vão dar mais, né? Vão dar mais, eles estão disputando alguma vaga, podem pintar dali alguma coisa interessante. Vou dar um exemplo, o Moisés. O Moisés cresceu o futebol dele quando ele foi para reserva. Ele tem tirando aquela partida contra o Cuiabá, que ele faz aquela falta, né, com uma dificuldade de cognição, de leitura do time, da jogada, desculpa. Nas outras partidas o Moisés vai bem. Ele cresce, ele vai bem em Goiás.
Ele vai bem contra o Colo-Colo, ele jogou uma outra partida agora bem, que ele fez um gol contra o Ceará com o time quase todo reserva. Então é interessante isso. Pelo menos os reservas hoje vão entregar tudo, porque eles querem, imagino eu, um lugar no time titular. Então talvez para essa partida vai querer fazer gol, né? O David é um cara que está numa fase há um bom tempo, né? Então daí uma partida para ele provar que pode ser titular no lugar do alemão, né? Que não joga por lesão, joga por dificuldade de gripe. Então talvez essa seja a única vantagem de ter mais de meio time reserva hoje. Porque é uma partida bem difícil de ter um poder de concentração. Tomara que os reservas tenham e deem alguma coisa pro Inter. A noite é tão interessante que o Bagé vai torcer pro Mancini. Já viu uma coisa dessa? Não, mas ele não apostou assim hoje. De manhã ele apostou diferente. Pelo contrário, justamente pelo Mancini, hoje é jogo jogado pro Internacional. Hoje é aquele jogo que o Potter não precisa se preocupar, pode dormir mais cedo. Hoje é tranquilidade. Que cinismo, né? Não, esses dois, eu já disse, esses dois eles têm que ser personagens de campanha de vacinação do governo do estado para Covid. Ele e o Potter, os dois eles estão sempre vacinando. É que eu tô num outro clima, eu tô muito mais tranquilo, né? Depois quando a gente for falar do Grêmio aí, eu tô tranquilo, eu tô há 5 rodadas já no G4. Invencibilidade. Meu retrovisor já, o quinto colocado já tá mais de uma rodada de distância. Paz e amor, Bagé, paz e amor, né, Pedro? Abriu uma campanha estátua para Jeromel. O Roger atendeu os pedidos da gente, colocou o Pedro Lucas no segundo tempo num jogo que era fácil. Presidente Romildo. O presidente Romildo, pelo que eu entendi, ele ainda vai renovar com o Kahneman. Aliás, faltam 4 jogos, né, para ativar a cláusula de renovação automática do Jeromel. Esse jogo do Inter hoje, Pedro, ele vai... eu acho que é difícil a desconexão, embora toda aquela apoteose de terça-feira passada e todo aquele simbolismo da virada contra o Colo-Colo, né? Isso levou lá em cima a adrenalina e é difícil manter aquilo, mas o trabalho do Mano tem sido de, a partir de agora, e é uma nova realidade do Inter, de botar na cabeça dos jogadores que, embora a Sul-Americana esteja bem mais próxima, são 2 jogos agora das quartas, mais 2 da semi, mais 1 da final, são 5 jogos. De colocar na cabeça dos caras que não tem nada garantido lá, que embora seja mais curto o caminho, que é preciso também se garantir aqui no Campeonato Brasileiro. E uma vitória faz o Inter ficar a 2 pontos do Palmeiras, do líder, né? Colar no Corinthians, que é o vice-líder, ou seja, o Inter entra no bolo novamente. E eu concordo com o Potter, o fato de estar com desfalques, daqui a pouco tu pode colocar jogadores que estão vendo que está se avizinhando um grande momento, de grandes jogos, de Beira-Rio lotado, e não querer ficar de fora. Agora começa aquela briga que o Alessandro Barcelos queria lá atrás quando montou o grupo, de os caras brigando para estar no time e gente de fora com beicinho. Tu pega, por exemplo, o Heitor, né, Léo? O Heitor não é nenhuma definição de ser titular, porque eu acho que, enfim, a média do Heitor e de outros laterais que jogaram ali na posição mostram que ele, nesse momento, não tem condições de ser titular. Mas daqui a pouco ele está definido a vida dele no Inter. Faz um bom jogo, muda o contexto, sabe? O Inter conseguiu entrar num momento em que jogar com o time misto, com o time assim, com o vestiário na mão, como diz o Guerrinha, às vezes não é tão ruim assim, porque não adianta colocar um jogador a meia boca num jogo desses, porque ele não vai te entregar a corda esticada que o Inter precisa. Por falar em Guerrinha, eu queria falar com ele. Guerrinha, isso acontece para todos os clubes. O cara com distensão, tem o cara que está cansado, não, tem nem o cara para com todos. Covid, com gripe. Nem todos, o Ibis não tem esse calendário. O Ibis não tem. É ruim, é ruim sim. Faz o seguinte, escolhe uma só para jogar, entendeu? Para arrumar o dinheiro, abre mão da televisão, abre tudo, escolhe uma só, termina o ano, entendeu? Sem suar, sem nada, inteiro, pronto para a festa de final de ano. Não precisa jogar todas, é só faz lá um documento, diz, eu não quero participar, eu quero participar de uma só. Os caras querem jogar tudo, rapaz, é o que rende dinheiro. Isso é... Agora, são 2 competições diferentes. O Internacional é favorito contra o América? Claro que é favorito contra o América, mesmo com os desfalques, mesmo com o time que vai entrar em campo. Mas não é a barbada que parece. O Internacional ainda não tem, a gente está colocando em dúvida, será que o David vai fazer gol? Como é que vai ser o Heitor? Quem é que vai jogar no meio do campo? Quem é que vai criar? Então, falta grupo. O Campeonato Brasileiro, o Internacional, hoje tem a chance de já assumir o 3º lugar. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o Internacional, daqui a pouco, a gente estava falando isso no Esporte ao Meio-Dia, vai começar a poupar em alguns jogos do Brasileiro. Por quê? Porque a prioridade é a Sul-Americana. Ela é tão prioridade que hoje o torcedor que fez a diferença contra o Colo-Colo, ele já vai aparecer em número muito menor. Ele sabe disso. Mas a minha chance de ganhar alguma coisa
Não é o brasileiro. A minha chance é a sul-americana. Então por que eu vou hoje lá? Não, hoje eu vou ver de casa, hoje eu vou ouvir na Gaúcha, entendeu? É isso aí. Então, mas o Inter precisa ganhar do América, sim, tem capacidade para ganhar do América. E eu acho que o jogo serve para o Mano firmar algumas convicções de quem ele pode contar na hora da pomada. Porque não dá para contar com o ovo dentro da galinha, né? Até o jogo do Melgar. Até o jogo com o Melgar, será que vão estar todos inteiros? Não vai ter ninguém do departamento médico? O que vai acontecer até lá? Então, o jogo serve também para isso. Para o Mano, daqui a pouco, botar na cabeça, dizer, eu posso contar com esse aqui é a primeira opção, esse é a segunda. Para isso, eu acho que é importante. Esse jogo se presta, talvez seja o melhor momento no Campeonato Brasileiro, o jogo se presta para o Inter estabelecer normalidade na sua atuação. Não é possível que o Internacional leve todo 2022 se mobilizando em episódios, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, em que se mobiliza num Grenal para derrubar o Grêmio para a Série B e abandona o campeonato depois. Ou seja, ele funciona como contra o Colo-Colo, quando colocado em extrema dificuldade, e aí reage de uma forma extraordinária. Não, mas aí você não vai botar a mão em faixa, em título, em taça. Você não vai ter vaga de Libertadores se toda vez tiver que ser épico. Hoje o Inter tem contra o América Mineiro a chance de ganhar normalmente, jogando com intensidade máxima, concentração máxima, organização máxima, porque isto é o normal de um time que quer ser campeão ou quer uma vaga direta. Do contrário, Pedro, parece que você precisa sempre de um episódio que o force, que o desafie, que você entre lá humilhado, desafiado. Não, a normalidade em ponto corrido a cada rodada você tem que jogar pleno. Não é uma mobilização de cinema e no jogo seguinte, meia bomba. Mas é a pior pontuação de um líder em toda a história de pontos corridos do Palmeiras hoje. Nesta rodada é a pior pontuação de um líder do campeonato. Ninguém quer o campeonato. Tu imagina os que estão atrás. Hein? Se o líder tem a pior pontuação, tu imagina que estão jogando os outros. Bom, eu vi o Flamengo ontem. O Flamengo sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é um bom time. Ponto, acabou. Bom time. Só. Especialmente o Arrascaeta, né, Guilherme? Não é mais do que isso. E o Corinthians suou bastante para fazer aquele 1x0 gol do Rodinei. O Corinthians se transforma dentro de casa. Dentro de casa ele tem um aditivo, né? O Atlético Mineiro está alternando. Não está conseguindo ter regularidade. Ele vai lá, empata uma, daqui a pouco ele ganha outra, daqui a pouco ele empata de novo. E o Palmeiras, claro que o Palmeiras quer ganhar tudo. Mas se tu chegar lá no Allianz Parque e perguntar para eles o que vocês querem, a prioridade, aquela que está no topo da lista, a Libertadores. O Palmeiras quer ser campeão mundial. Então, sabe, e está jogando muito. O Palmeiras, apesar do grupo, tem utilizado muito seus titulares. Na Libertadores, eu acho que daqui a pouco eles vão ter que priorizar mesmo. E isso pode abrir uma brecha para quem vem de trás. Por quê? Porque tem aí confrontos agora, eu não estou de cabeça assim. O Palmeiras joga com o Atlético Mineiro, é isso, né? Sim. Pela Libertadores. Um cai fora. Isso. O que cair fora já vai se dedicar ao brasileiro. E o Corinthians e o Flamengo. Um vai se dedicar ao brasileiro. Perfeito. Então, mas ainda tem agora a Libertadores, Guerrinha. Eu estou falando da Libertadores. Tem a Copa do Brasil agora quarta-feira. E também tem isso, Pedro. Não, eles estão... Também tem isso. O que cair vai voltar, mas muitos vão continuar. Ele vai se atirar na piscina sem água. Diz, olha aqui, agora não tem outra solução, vamos para cá. Mas é que pelo calendário, Diogo, pelo calendário desse ano, que ele tem um mês a menos, né? O Campeonato Brasileiro vai terminar um mês antes por causa da Copa do Mundo. Então, ele começa no mesmo período e vai terminar um mês antes. E a gente sabia lá desde o início que a gente teria para quem chegar em todas as finais de campeonato, ele vai ter uma quarta-feira livre apenas até o final da temporada. Então, esse é o momento em que as coisas começam a se acotovelar. Por quê? Por exemplo, o Palmeiras na Libertadores, embora tenha feito uma baita campanha, o Palmeiras usou muito time alternativo, time mesclado. Agora não tem mais como, agora é mata-mata. O mesmo na Copa do Brasil. Lá atrás, daqui a pouco tu pegando um adversário mais tranquilo, tu encaminha no primeiro jogo, no segundo tu economiza. Olha agora, a vantagem do Inter, quarta-feira eles têm clássicos, todos eles. E o Inter tá fazendo o quê? Treinando. Mas o Inter queria estar lá, né? Claro. Como diz o Guerrinha, o bom é lá. Né? Pedro, eu vou dizer um troço que eu acho que pode parecer assim, o maior absurdo do mundo, mas se eu conseguir até o fim, tu vai ver que não é tão absurdo.
tá, Pedro? Olha só. Meio absurdo, Garantiu um tempo para poder garantir isso. Aprendi contigo, Guilherme. Aprendi contigo, Maurício. Craque. Assim, ó, o Campeonato Brasileiro, Pedro, ele tem que ser um preparatório para a Sul-Americana, no caso do Inter. Então, assim, o Inter tem que ganhar os jogos e jogar bem, não tanto para ficar perto ali do G e para ser campeão brasileiro, porque eu acho que o Inter não tem como ser campeão brasileiro, mas para chegar lá nos jogos de Sul-Americana bem, entende? Com mais jogadores que possam decidir, como disse o Guerrinha. Isso que o Guerrinha disse é muito verdade, eu até escrevi isso hoje. Esses jogos podem daqui a pouco... O Estevão, como eu repeti, está com Covid, obviamente, mas daqui a pouco é um jogador que, se ele vai bem em jogos assim, é um cara que tu ganha lá na frente para um momento decisivo, porque daqui a pouco não joga fulano, não joga Beltrano. Então, assim, o Inter tem que olhar o Campeonato Brasileiro como preparatório para a Sul-Americana, Pedro, por incrível que pareça. Tem que pensar assim. Ô, Diogo, sabe o que eu acho um risco nisso? Pô, tem um monte de risco, mas... Não, eu acho um risco nisso de daqui a pouco tu pontuar aquele como o grande jogo, e a gente sabe como é que funciona a cabeça do atleta. Os caras, eles estão no limite. Eles vêm lá em cima, né? Batendo lá em cima. Aí tu começa a tratar como um preparatório, vai dar aquela relaxada. E aí, quando chegar o jogo eliminatório, que tu não pode ter falha, mesmo contra o Melgar, que é um adversário do qual a gente conhece pouco, mas ele vem tendo resultados, né? Ele vem conseguindo avançar. Tu tem que remobilizar as vésperas de um jogo. O grande desafio do Mano é manter essa régua alta e batendo lá em cima no brasileiro, mesmo que o Inter saiba que o título mais próximo é da Sul-Americana. E o Mano deixou claro que a Sul-Americana é o objetivo, mas o Brasileirão ele tem que servir para que tu mantenha a régua alta. Mas é o que eu porque disse. tu baixar mas não preparatório, porque o preparatório manter a régua alta no Brasileirão para chegar na Sul-Americana bem. Tu causa um relaxamento, entendeu? Tu começa a desidratar o Mas é que não tem, o jogador, ele tá com esses 5 jogos pro título na cabeça. Eu acho até que o torcedor do Inter tá com isso na cabeça. Tem uma questão matemática para qualquer time do mundo, assim, que acontece, que é o seguinte: a competição de pontos corridos, uma noite desgraçada não te tira o título. Na competição de mata-mata, ela te tira o título, porque ela, na hora que entra no mata-mata, acabou. São 2 chances no máximo, afinal é uma só. Então, beleza. No objetivo, você tem razão, Potter, mas deixa eu te atalhar, porque você outro dia fez um raciocínio que eu concordei plenamente, que o Internacional perde o Campeonato Brasileiro não é com o Flamengo no Maracanã. O Inter perde o Campeonato Brasileiro com o Sport no Beira-Rio. E é a tal da noite ruim que você acaba de citar, mas ela é subjetiva, porque o Inter tinha como se recuperar em outros jogos. Eu entendi o raciocínio, mas se você trouxer para o subjetivo, uma noite ruim como o Inter e Sport pode lhe tirar o título. A diferença no eliminatório é que aí não tem subjetivo. Você está fora porque está fora, né? É que o meu pensamento, Maurício, em cima disso aí, é que todo time do mundo vai priorizar a Copa. Todo ele. Porque é menos jogo. É simples, é menos jogo. Não tem 38 jogos na Copa. A grande prova disso, quando é que foi o último título que os gaúchos conseguiram no ponto corrido? Evidente que eles não... O mata-mata é a chance maior. Claro que é. O Internacional não ganha um título brasileiro de pontos corridos desde quando? Não, e é a chance maior. E é a chance maior, né? Guerra, para qualquer time. Claro que a dificuldade é imensa, porque vai ter que passar por gente muito grande no caminho das competições mais fortes. Mas, enfim, a prioridade no mundo é isso. Porque tu pode perder uma partida no pontos corridos e ganhar campeonato. O problema, a minha questão sempre foi como que trata as partidas de preservação. Geralmente no Rio Grande do Sul, trata com todo mundo reserva. Aí eu acho errado. Hoje o Inter não vai tratar como uma competição, até porque está muito longe, em agosto, a próxima partida contra o Melgar, né? Mas hoje o Inter vai levar o que dá para levar de melhor. Quem é que está hoje afastado do Inter que poderia jogar? Nenhum jogador. Todo mundo que está apto hoje vai jogar. Vai jogar, não tem ninguém preservado hoje. Porque está distante do jogo episódico lá de mata. E a gente está colocando em dúvida o que pode produzir, né? Será que vai ser a noite do David? Será que vai ser a noite do Heitor? Aliás, esse é um problema também do Mano Menezes. Tem tudo isso. O Mano é um homem de Copas, não é um homem de pontos corridos. Esse título falta no Valdeiro. Que está motivado, que vai sair da concentração super motivado, não tenha dúvida que vai. Alguns jogadores que vão entrar em campo vão entrar na voltagem máxima, porque sabe que daqui a pouco não vão ter outra oportunidade ou vai demorar para aparecer. Agora, tem entrosamento. Se eles são reservas, a qualidade deles é inferior aos titulares. E aí a gente está dizendo, mas o Inter tem que jogar sempre no limite. No limite joga, o problema é a qualidade. Mas vai chegar um momento, Guerra, de todos, né? Chegou pro Inter, e o Inter tem só 2. Nem todos. O Palmeiras não tem esse problema.
O Flamengo está começando a botar jogadores de fora, vai reforçar, nem todos. Por isso que o Campeonato Brasileiro ele passa a ser o cafezinho depois do jantar. Tu jantou bem, tu comeu sobremesa, aí tu pergunta pro garçom, tem café? Tem. Então traz, se vier tá bom, se não vier também tá bom. Essa é uma distorção cultural nossa, né? Tirando os top 6 lá da Europa que jogam a Champions League para ganhar, né? Os outros clubes entram na Champions League pela cota, sabem que vão chegar no máximo oitavas ali, se tiver iluminado numas quartas. Mas eles apostam muito alto nos seus campeonatos nacionais. E aqui no Brasil, por uma distorção cultural nossa, por talvez até por uma distorção financeira, os clubes acabam optando pelas Copas por motivos financeiros e também por motivos de calendário. Tu olha o Brasileirão, 16 para 38, faltam 22 rodadas. Tu olha as Copas, faltam 6, Mas, 7. Léo, será que Então, tem assim, esse planejamento, Léo? Não, aí, Bagé, o que eu acho é o seguinte, chega um momento que tu tem, chega um momento que obrigatoriamente, com jogo quarta e domingo, com viagem, com desgaste, naturalmente tu vai ter que, não é nem preservar, tu vai ter que tirar alguns jogadores para que eles completem a recuperação entre um jogo e outro. Mas é que eu vejo assim, obviamente que tem um planejamento, a gente já ouviu isso várias vezes, no momento bom ali do Grêmio também se dizia isso. Depende do resultado do planejamento. Aí é que tá, porque ele vai acontecendo, vamos voltar, eu gosto muito de contexto, eu acho que em debate esportivo então ele é fantástico. Há bem pouco tempo atrás aí, quando o Inter tomou o susto lá, todo mundo debatia aqui, quase todo mundo, se fosse apostar, apostava que o Inter estava fora. Aí o Inter faz um jogo épico, claro, graças aos jogadores, o esquema do Mano, a torcida que pegou junto, fez ruas de fogo e tal. Mas a gente sabe que isso tu não consegue fazer a cada rodada. Tu pode ter a mesma quantidade de torcedores. Só se tiver na liderança. Mas uma coisa exatamente, bem complicada. O Inter, eu não tô falando, claro, o debate é o Inter, por isso que eu tô dizendo, não tô comparando o Inter, quem tá melhor, quem tá pior. O Inter não tem essa estabilidade ainda desse planejamento todo. O Mano vai dar uma olhada, se a sopa estiver mais quente no jogo que seja da Sul-Americana, a Sul-Americana é uma competição, por exemplo, o Inter começou o ano querendo o quê? Querendo jogar a Libertadores. A Sul-Americana, querendo ou não, ela acaba sendo quase que um consolo para os clubes brasileiros, né? Porque ou tu não consegue classificar direto para a Libertadores, ou tu cai da Libertadores e vai para a Sul-Americana. Aí ela se apresenta como um caminho, em tese, mais curto, né? Porque não se sabe, o Inter quase ficou pelo caminho contra o próprio 5 jogos em mata-mata, a gente pode também pensar que é uma eternidade. Tu não mas tem depois... essa estabilidade. Não, perfeito, tem razão. Mas é que eu digo assim, ó, depois do que o Inter fez com o Colo-Colo, depois de conseguir virar um jogo que parecia tudo perdido... motiva. Motiva e tu tem um outro pela elemento para, olha, daqui a pouco se tu não conseguir ir bem no primeiro jogo, ou pelo menos trabalhar, o que acontece no primeiro jogo? Estou motivado por outra razão. Eu acho não que pode no primeiro jogo chegar morno, como... Eu acho que serve o exemplo, exatamente. O que a gente questionou aqui, que no primeiro jogo o Inter não tinha tido a mesma vontade de deveria ter. Esse é um erro que não dá para cometer de novo depois de passar pelo que passou. Você não pode chegar no primeiro jogo, eventualmente perder, abrir o microfone e dizer para você, entramos desconcentrados. Como assim, não aprendeu nada? Esse erro acho que o Inter não comete. Maurício, pode cometer outro, motivado. mas não esse. Maurício, Tá, Pedro? Pelo quê? Não, vou te falar agora, tu vai entender. Vamos lá. Uma passadinha lá na IESA Renault. Ave Maria. Que tem o Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Que barbado. Só falta dar o carro de graça, né? Tudo isso no SV dos compactos mais econômicos do Brasil. E se a gasolina tá cara, bom, agora baixou, graças a Deus, né? Mas ainda tá cara. Vai de Kwid com a IESA. E o Maurício agora, vai com camisa, inclusive, aí nessa. Depois de pegar o carro, chego em casa, estaciono e aí vou pro vinho Aurora Reserva. Ele já ganhou diversos prêmios. Sabe por quê? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva feito para você. Tem ali na Vinhos do Mundo, ali que eu compro. Eu vou lá e peço desconto e digo, mas por que você quer desconto? Eu digo, porque eu fui citado na coluna do Diogo Olivier no final de semana. Você não sabe com quem que tá lidando, rapaz. Ah, mas depois vão te cobrar mais. Depois daquele story no Instagram lá hoje de peito nu. Sabe, receber em casa cestas. Pedrinho, sabe quando eu cheguei aqui no estúdio, o Bagé tava vendo esse nude do Maurício, que é um nude, né? Eu fiquei repetindo, viu, né? Que eu repetia. Eu confesso que eu tive constrangidamente eu ouvi de novo. Pedrão, Maurício, eu faço tudo isso que tu faz, Pedrão, ainda boto a meia pra dormir. Pra firmar, né? Eu tive um frisson com o Maurício, que foi uma coisa impressionante. Tu falou na meia, né? A meia que os jogadores usam por baixo do meião
para dar mais performance. Conheça melhor em fiberoficial.com.br nas principais lojas do esporte. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação. Depois alguém me responde por que o Paulo Germano está com a cara dele ali estampada, se ele não tem nada a ver com o Sala de Redação. Ele está querendo que tu chame ele, é isso? Não aguenta ver o microfone. Só depois, tá? Tá bom, voltamos. 30 minutos, o Sala de Redação está de volta. É a Cooperativa Santa Clara e a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos. Na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. O lançamento da Cirela Goldstein, que você precisa conhecer e que tem uma vista inacreditável. Você pode optar em apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anitta Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Pajezão, o Grêmio livrou 4 pontos e sexta-feira a gente não teve sala de redação, portanto é importante falar sobre isso. A gente teve sexta, né? Mas mais cedo, né? Antes do jogo. Mas dá para dizer que o Grêmio jogou futebol, é isso, né? Dá, Pedro. O comparativo, pelo menos na minha opinião, né? A opinião é legal porque cada um tem a sua. Mas na minha opinião, o comparativo do Grêmio, ele se dá com o próprio Grêmio. Quando o Grêmio tinha ali a dificuldade de entrar no G4 e a reclamação do torcedor, parte da imprensa, eu, por exemplo, me incluindo como torcedor e imprensa, era justamente da dificuldade que o Grêmio tinha de entrar no G4, que era só o que eu quero. Eu quero chegar lá em novembro, o Grêmio está entre os 4 classificados, de preferência não em quarto, né? Quem sabe em terceiro ali, para não correr tanto risco. E o Grêmio será o presente do Papai Noel. Né? Presente do Papai Noel azul esse ano, né? Então, essa era a dificuldade. O Grêmio começa daqui a pouco a ter uma série de jogos de invencibilidade. São 11 jogos agora. Mas eram muitos empates, o Grêmio não ganhava. E teve um determinado momento que o Grêmio tinha dificuldade, mesmo contra adversários mais fracos, o Grêmio também não ganhava. Então, quando o Grêmio joga com o Náutico, por exemplo, ganha com facilidade, tem mais volume de jogo, não tem apenas um jogador de destaque, né? O Jeromel jogou uma barbaridade, mas o próprio Biel jogou muita bola, o Ferreira entrou e entregou qualidade. O Nicolas, né? Que deu 2 lances de gol, né? Eu ia justamente para ele, Maurício, porque o primeiro lance, ele dá um passe pro Ferreira, e aí tem a genialidade do Ferreira, que já recebe a bola girando em cima do zagueiro, mas depois, no segundo gol do Grêmio, lá estava o Nicolas de novo, para poder alçar a bola pro gol do Bruno Alves. Então, houve mais de um jogador com destaque. Outro ponto que a gente cobra tanto, eu bato tanto na tecla do Roger entregar oportunidade para os garotos, e de repente em jogos menos difíceis. Ontem ele botou na sexta-feira o Pedro Lucas no segundo tempo. O jogo estava menos difícil, põe o Pedro Lucas para dar uma cancha pro menino. Ele errou o primeiro passe que ele foi atravessar, mas espera aí, a primeira bola que ele pega, ele foi tentar algo diferente, daqui a pouco ele já acertou o passe seguinte. Então eu penso que tem vários pontos positivos. O Grêmio abre aí, num primeiro momento, 4 pontos em relação aos 2 adversários que estão mais próximos. Um dele é o Sport, que já ganhou na rodada com o Lisca. O Cruzeiro perdeu, jogando fora lá em Campinas contra o Guarani. Então eu acredito que o Grêmio vai agregar qualidade, só que o Grêmio consegue, enquanto não chegam ou não tem condição ainda documental de jogarem os contratados, os jogadores que voltaram, o Grêmio consegue se posicionar dentro do G4, e essa quantidade de jogos de invencibilidade está aumentando, mais com vitória. E com o Grêmio produzindo bem. Para mim, Pedro, foi o melhor jogo do Grêmio até agora. Eu acho que a questão do Grêmio não são os contratados, mas é o Ferreira. Porque a gente firmou... Que é um reforço, né? Claro, isso que eu quero dizer, é o reforço. Porque a gente firmou aqui ideia. O Grêmio sobe, o Grêmio ia subir. O Grêmio sobe sem reforços, com menos facilidade. Com reforços, com mais facilidade. O Ferreira é o reforço do Grêmio, que ele ficou muito tempo fora do contexto. Aquele golaço que ele fez... o time com totalmente, ele, né? Pedro, aquele golaço que ele fez ali, quantos cenários, quantos roteiros a gente viu na arena assim? Cria, propõe, perde gol na cara do goleiro, chuta longe, daqui a pouco vai pro intervalo 0-0, e aí a torcida fica nervosa, aí o cara lá, uma bola vadia, gol do adversário, e fica um drama. Aí o cara resolveu com uma patada no ângulo. Ele é o cara diferente. A propósito de patada, eu quero lembrar o começo da atividade profissional do Pedro Rocha. Ele perdeu 180 gols aproximadamente. O mesmo ocorre nesse momento com o Elias. Um jogador forte, que tem velocidade, que tem decisão, que dá o corpo e que tem, assim, características de que venha a ser um grande atacante. Ele está ali, Ele está errando gols incríveis. Eu acho que ele está nervoso, eu acho que ele está preocupado, eu acho que ele tem uma série de questões. Ansioso, ele ainda vai errar mais gols, mas eu continuo achando que dali se tirará um grande jogador. Concordo contigo. Pedro, em 2004 eu era setorista do Inter.
E eu acompanhei muito a trajetória do Rafael Sobis, né? Eles subiram Rafael Sobis, Rodrigo Paulista, Thiago Salete, Camozato. O Inter promoveu uma série de garotos. E aí o Fernando Carvalho batizou os guris tudo pelo sobrenome, que eles tinham tudo descendência europeia para colocar no mercado, enfim. E eu tava naquela pré-temporada, eu ter entrevistado o Sobis. E aí eu acompanhei muito a trajetória dele em 2004. Com o Lori ele não jogou. E aí o Lori sai e entra o Leandro Machado. O primeiro jogo do Sobis é Inter e Criciúma, ele faz o gol. E aí vem o Muricy. E o Muricy banca o Sobis. E o Sobis perde muitos gols. O Sobis perde gol e o Muricy bancando. E o Fernandão foi uma espécie de tutor dele. Em 2005, o Sobis foi o que virou. O Sobis, o grande jogador, foi a grande referência daquele Inter que bate na trave no Brasileirão. É que muitas vezes a paciência que se tem com o veterano não se tem com o menino. E sobre o Ferreira, na sexta-feira, no comentário do jogo, eu até fiz essa menção. O Ferreira, ele muda o jogo do Grêmio, claro que pela qualidade técnica dele, embora ela não esteja na exuberância total, porque ele tá voltando, ele tá sem ritmo, ele perde um gol na cara do goleiro por estar sem ritmo. Mas é que o Ferreira, com o Obiel, que é um cara que vem evoluindo bastante, eles viram os armadores que o Grêmio não tem. E não teve no Campaz. O Campaz não encontrou o espaço dele no campo. Mas não será o Biel por dentro, Léo. Não, está sendo o Biel por dentro. Não será. Biel e como é que faz o Grêmio, Maurício? Os extremas do Grêmio, eles partem da ponta e vêm por dentro. O Biel já fazia isso, mas ele não tinha o espelho no Janderson, que é um jogador vertical, que é uma lança. É um jogador que pega a bola e parte para cima e ataca o espaço. Muitas vezes o Grêmio não tem esse espaço. E o Ferreira e o Biel, o Ferreira numa categoria acima, eles conseguem ter essa lucidez, inclusive tem lance deles tabelando por dentro os dois, e eles livram um pouco o fardo do Diego Souza. Na transmissão sexta eu fiz uma menção, Maurício, o Diego Souza teve um arremate a gol. Que é uma chance perdida no rebote do Elias. Mas talvez eu não esteja discordando de você, ver se eu estou entendendo você direito. O que eu quero dizer é que não dá para cotar, não dá para contar com o Biel tendo como posição geográfica, ponto de partida dele, o meio. Ele é jogador de fazer diagonal. O ponto de partida dele é o lado, porque ele é um velocista que precisa de espaço. Se ele já estiver por dentro, como se fosse um Campaz ou um armador, se uma coisa não existe no meio, é espaço. E aí você acaba com o Biel. O Biel vai ter que sair do lado, senão pode esquecer. Ele parte do lado. A gente está mencionando, por exemplo, o êxito do Nicolas. E até o Rodrigo, que era um cara que estava mais contido, ele apareceu, mas nesse jogo, claro, o Náutico jogou meia linha, né? O Náutico veio sem 12 jogadores, tá lutando contra o rebaixamento, o técnico armou um 3-6-1, ou seja, ele veio aqui para buscar um empate. Mas contra adversários até piores do que o Náutico, o Grêmio tropeçava. Esse foi o grande lance do Grêmio. Eles partem para dentro, Maurício, e ali eles tabelam, eles cavam espaço, eles quebram a marcação do time adversário, que estava postado às vezes em linha de 5. Mas vindo de outro lugar, Léo, é isso que eu discordo. Se é que eu estou discordando, vem de outro lugar, ele já não está por dentro, entendeu? Não, ele vem da ponta para dentro. Isso. E abre o flanco para o ala. E eles são uma espécie de armadores, já que o Grêmio não tem essa figura ainda. O Roger está adaptando, né? No Campaz. O Campaz não achou o lugar dele ainda. O cara ali por dentro, Léo, deve ser o Jonathan Robert, adaptação. que está voltando de treino e que pode fazer esse papel. Ele não é esse meia clássico, né? Mas ele é o cara que pode fazer ali por dentro, ali fazendo quase que um enganche ali, não sendo o carregador de bola. Mas acredito que ele possa ser esse cara por dentro. Só que o Roger até lá, ele precisa fazer rodar. O Grêmio, por exemplo, melhora muito... vai jogar onde quando ele chegar tem a Você quer irritar as pessoas, né, Não, tô falando sério. Porque a melhora do Grêmio ele vira se meia dá, central, sei lá. na minha opinião, pela volta do Ferreira e automaticamente pela saída do Janderson.